Teresa estava de joelhos no chão de mármore da sala quando o vizinho tocou a campainha. A esponja encharcada na mão direita dela pingava água com sabão. O chão brilhava tanto que era possível ver o reflexo perfeito do lustre de cristal de R$ 12.000 pendurado no teto. Cada centímetro quadrado refletia luz. Acabava de limpar tudo pela segunda vez em menos de 1 hora. Igor, o marido, tinha jogado vinho tinto no chão recém-lavado de propósito, na frente de 7 amigos. Todos riram quando ele mandou Teresa limpar de novo. Ela ainda ouvia as risadas ecoando pela casa de 3 andares, mas aquele vizinho que tocava a campainha naquele exato momento trazia algo na mão, um envelope amarelo grosso. Dentro havia documentos que iriam mudar absolutamente tudo. Porque o que ninguém ali sabia, nem Igor, nem os 7 amigos dele que ainda bebiam cerveja na sala, era quem realmente era a dona daquela mansão avaliada em R$ 6 milhões no bairro mais caro da cidade. A verdade estava guardada havia 4 anos e finalmente ia vir à tona. Teresa Almeida Silva tinha 42 anos. Cabelos castanhos escuros, sempre presos num coque baixo apertado. Mãos calejadas de tanto esfregar, lavar, passar, cozinhar. Magra. Pesava 53 quilos. 1,65 m de altura. Ombros levemente curvados para frente de tanto abaixar a cabeça. Usava sempre roupas simples. Calça de moletom cinza, camiseta branca de algodão. Chinelos de borracha. Sem maquiagem. Sem brincos. Sem anéis, além da aliança fina de ouro que Igor deu no casamento 13 anos atrás. Ela morava numa mansão de 6 milhões, mas parecia alguém que ganhava 2 salários mínimos. E era exatamente essa a intenção de Igor. Teresa não falava muito. Aprendeu ao longo dos anos que era melhor ficar em silêncio. Quando Igor chegava em casa com os amigos do trabalho, ela preparava tudo sem reclamar. Punha a mesa com toalha de linho, dobrava os guardanapos, enchia as taças, servia os petiscos, recolhia os pratos sujos, lavava tudo, secava, guardava, tudo em silêncio profundo enquanto ouvia risadas vindas da sala de estar. Às vezes, ouvia o nome dela sendo mencionado. Sempre seguido de risadas, Igor tinha 49 anos, empresário do ramo de importação de eletrônicos. Cara redonda, queixo duplo começando a aparecer, sempre usando o relógio Rolex dourado de R$ 58.000 no pulso esquerdo. 1,83 m de altura, pesava 110 quilos. Barriga proeminente que ele tentava esconder com ternos bem cortados. Gostava de falar alto, adorava contar vantagem, ria das próprias piadas, batia nas costas dos amigos com força exagerada, bebia uísque importado que custava R$ 2.000 a garrafa. Ele tratava Teresa como empregada na frente de todo mundo. Não era coisa recente, não tinha começado ontem, nem no mês passado. Fazia exatos 10 anos e 4 meses que aquilo acontecia. Teresa lembrava do dia em que tudo mudou. Foi numa segunda-feira de agosto. Ela estava grávida de 5 meses. Perdeu o bebê numa manhã de trabalho. Hemorragia súbita. Corrida para o hospital. Cirurgia de emergência. 5 horas na sala de operação. Igor chegou no hospital 3 horas depois. Estava no meio de uma reunião importante. Não podia sair antes. Quando finalmente apareceu, não abraçou Teresa. Não segurou a mão dela. Não perguntou como ela estava se sentindo. Apenas ficou parado no corredor, conversando com o médico sobre os procedimentos, sobre os custos, sobre quando ela poderia ter alta. Teresa estava deitada na cama do hospital, olhando para o teto branco. Lágrimas escorriam silenciosas. Ela tinha perdido o filho e percebeu naquele momento que também tinha perdido o marido. Uma versão dele que existia no começo do relacionamento. Aquele Igor gentil que levava flores toda sexta-feira, que segurava a porta do carro aberta, que ligava 3 vezes por dia só para perguntar como ela estava, que chamava ela de amor,
que planejava o futuro junto com ela, que sorria quando ela entrava na sala. Esse Igor morreu junto com o bebê naquela segunda-feira de agosto. O que sobrou foi outra pessoa, fria, distante, impaciente, cruel. No início do casamento, tudo era diferente. Eles se conheceram numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Teresa trabalhava como atendente numa loja de roupas femininas no shopping. Ganhava R$ 1.200 por mês. Morava num apartamento alugado de um quarto com a mãe. Igor era vendedor numa empresa de eletrônicos. Ganhava R$ 3.000 por mês. Dirigia um carro popular de 12 anos de uso. Morava num apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Eles namoraram por 8 meses. Casaram numa cerimônia simples com 32 convidados. Buffet básico, bolo de 2 andares, decoração com flores de papel, vestido de noiva alugado, aliança de ouro de 3 gramas cada. Foram morar juntos no apartamento dele. Teresa parou de trabalhar na loja. Igor disse que não precisava, que ele cuidaria de tudo, que ela podia ficar em casa, cuidar da casa, preparar comida, esperar ele voltar do trabalho. Teresa aceitou, porque amava ele, porque confiava nele, porque achava que era isso que esposas faziam. 3 anos depois do casamento, a vida de Igor mudou completamente. Ele conheceu 2 sócios numa feira de negócios. Montaram uma empresa de importação juntos. Igor entrou com R$ 5.000 que tinha guardado. Os sócios entraram com 20.000 cada. A empresa começou pequena, importavam pendrives, fones de ouvido, carregadores de celular, cabos USB. No primeiro ano faturaram R$ 120.000, lucro líquido de 18.000 dividido entre os 3. No segundo ano, fecharam contrato com fornecedores da China. Começaram a importar produtos em maior quantidade. O faturamento pulou para 500.000, lucro de 92.000. No terceiro ano, triplicou de novo, 1,5 milhão de faturamento, lucro de 308.000. Igor contratou 17 funcionários, alugou um escritório de 200 metros quadrados no centro, comprou um carro importado cinza metalizado de R$ 160.000. Trocou o relógio por um Rolex. Começou a usar ternos de grife e começou a ter vergonha da esposa. Teresa estudou só até o ensino médio completo. Fez o 2º grau numa escola pública estadual no bairro onde cresceu. Nunca fez cursinho, nunca fez faculdade, não sabia falar inglês, não tinha MBA, não entendia de negócios. Para Igor, dos primeiros anos de casamento, isso não importava. Para Igor, que agora fechava contratos de milhões, isso era inaceitável. Ele começou a se incomodar com a origem dela. Dizia para os sócios que Teresa não sabia conversar, que ela se vestia mal, que era sem classe, que não tinha postura, que envergonhava ele em eventos sociais. Ele nunca disse isso diretamente para ela, não teve coragem, mas Teresa ouvia, escondida atrás da porta entreaberta do escritório enquanto Igor falava ao telefone, deitada na cama de madrugada enquanto ele conversava bêbado com os amigos, sentada no banco de trás do carro enquanto ele comentava com o motorista. Cada palavra era uma facada, mas Teresa engolia, silenciosa. 6 anos atrás, numa festa de fim de ano da empresa de Igor, aconteceu o pior. A festa era num salão de eventos de luxo. 230 pessoas presentes, executivos, clientes, fornecedores, esposas, funcionários, garçons circulando com bandejas de champanhe em taças de cristal, decoração sofisticada com arranjos de flores brancas e douradas, luzes indiretas, DJ tocando música ambiente. Teresa passou 3 semanas costurando o próprio vestido. Tecido preto simples que comprou numa loja de aviamentos. R$ 72 o metro. Comprou 4 metros. Fez o molde sozinha, cortou, alinhavou, costurou à mão cada ponto porque a máquina de costura antiga que tinha quebrou. 72 horas de trabalho no total. Ficou bonito. Simples, mas bonito. Ela se olhou no espelho antes de sair de casa e achou que estava apresentável.
Igor olhou para ela quando desceram do carro e não disse nada. Apenas suspirou. Teresa entendeu o que aquele suspiro significava. Ela entrou no salão ao lado dele. Igor a deixou numa mesa no canto. Mesa número 23. Longe do palco. Longe da mesa principal onde os sócios estavam. Junto com funcionários de nível médio que Teresa não conhecia. Ela sentou. Cruzou as mãos no colo. Ficou quieta. Igor foi direto para a mesa principal. Cumprimentou todo mundo. Abraçou, riu, bebeu. Não olhou uma única vez para onde Teresa estava. 2 horas depois, ele estava bêbado. Teresa viu de longe. O jeito que ele falava alto demais. O jeito que ele ria de boca aberta. O jeito que ele se apoiava na mesa para não cambalear. Um dos clientes mais importantes da empresa, um homem de uns 60 anos de terno azul marinho, perguntou algo para Igor apontando na direção da mesa 23. Teresa não conseguiu ouvir a pergunta, mas ouviu a resposta. Igor apontou diretamente para ela e disse em voz alta o suficiente para metade do salão escutar. Aquela ali. Aqui parece faxineira. Silêncio de 3 segundos. Depois as risadas explodiram ao redor dele. O cliente riu. Os sócios riram. As esposas dos sócios riram. Os executivos da mesa ao lado riram. Teresa sentiu o sangue subir para o rosto. As bochechas queimando. O estômago revirando. As mãos suando frio. Apertou a alça da bolsa pequena de couro sintético com tanta força que os dedos ficaram completamente brancos. Levantou devagar, muito devagar. Cada movimento parecia acontecer em câmera lenta. Empurrou a cadeira para trás. O barulho das pernas de metal raspando no piso ecoou. 10 pessoas da mesa 23 olharam para ela. Teresa não olhou de volta. Atravessou o salão até a saída. Passou pelas mesas decoradas, pelos garçons, pelas flores, pelas luzes. Ninguém notou. Ou fingiram que não notaram. Chegou do lado de fora. O ar frio da noite bateu no rosto dela. Teresa respirou fundo 5 vezes seguidas, tentando não chorar ali mesmo na calçada. Pegou o celular, ligou para um táxi. Esperou 12 minutos parada na porta do salão. Voltou sozinha para casa. Quando Igor chegou, 2 horas e 40 minutos depois, bêbado, tropeçando no batente da porta, nem perguntou por que ela tinha ido embora, nem notou que ela não estava mais na festa. Simplesmente cambaleou até o quarto, caiu na cama de roupa e sapato e apagou roncando. Teresa ficou acordada até as 5h15 da manhã, deitada de costas, olhando fixamente para o teto branco do quarto. As lágrimas escorriam silenciosas pelos cantos dos olhos, pingando no travesseiro, formando manchas úmidas. Ela não fez barulho, não quis acordá-lo, não quis brigar, não quis confrontar. Apenas decidiu ali, naquela madrugada, que um dia aquilo ia mudar. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia com absoluta certeza que ia. 4 anos depois daquela festa humilhante, Igor comprou a mansão. Foi numa terça-feira chuvosa de março. Ele chegou em casa às 11h43 da noite. Trazia um contrato grosso de 27 páginas nas mãos. Papel timbrado, carimbos, assinaturas. Jogou em cima da mesa da cozinha enquanto Teresa esquentava o jantar dele no micro-ondas. Comprei a casa, disse ele sem olhar para ela. Aquela mansão dos Almeida que eu te mostrei. Teresa parou com a colher no ar. Olhou para ele. Que casa? A dos Almeida, lembra? Você achou bonita quando passamos de carro na semana passada. Teresa lembrava vagamente. Uma casa imensa de 3 andares. Jardim frontal com grama aparada. Portão automático preto de ferro trabalhado. Garagem coberta para 4 carros. Piscina aquecida nos fundos. 7 quartos com suíte. 6 banheiros completos. Uma biblioteca com estantes de mogno, uma sala de jogos, uma adega climatizada. Quanto custou? Perguntou Teresa com voz fraca. 6 milhões, à vista. Teresa sentiu algo estranho no peito. Não era alegria, não era excitação, não era orgulho.
Era uma pontada fina e gelada, como se alguma coisa importante tivesse se quebrado por dentro. Você usou o que para pagar? Perguntou ela devagar. Parte do lucro da empresa desse ano e vendi umas ações que eu tinha guardadas. Ela não disse mais nada. Igor pegou o prato de comida que ela tinha preparado. Strogonoff de frango, arroz branco, batata palha. Sentou à mesa, comeu em silêncio enquanto mexia no celular respondendo mensagens de trabalho. Teresa lavou a louça, secou as mãos num pano de prato xadrez. Apagou as luzes da cozinha uma por uma. Foi para o quarto. Deitou. Dormiu. No dia seguinte, numa quarta-feira, eles se mudaram. Contrataram uma empresa de mudanças. 4 homens carregaram as coisas. Levaram tudo do apartamento de 2 quartos para a mansão de 3 andares em 5 viagens de caminhão. A casa era enorme demais para 2 pessoas. Teresa andava pelos cômodos vazios, sentindo o eco dos próprios passos no piso de madeira nobre. Os quartos tinham pé direito alto de 3,5 metros. As janelas iam do chão ao teto, dando vista para um jardim que ela mesma teria que cuidar sozinha. A cozinha tinha bancada de granito preto importado, fogão industrial de 6 bocas, geladeira side by side, forno elétrico embutido, lava-louças, adega para vinhos. Era tudo lindo e completamente vazio de vida. Igor passou a trazer amigos para jantar toda semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3. Eram sempre os mesmos, executivos da área dele, homens entre 45 e 58 anos. Alguns levavam as esposas. Mulheres magras de academia 3 vezes por semana, unhas feitas em salão de luxo, cabelos lisos de escova progressiva, roupas de grife italiana, bolsas de couro legítimo, perfumes franceses que custavam R$ 800 o frasco. Teresa servia. Trazia os pratos, enchia as taças, recolhia os copos vazios, limpava as migalhas, varria o chão. Ninguém agradecia, ninguém olhava para ela. Era como se ela fosse invisível. Ou pior, como se fosse parte da mobília. Numa quinta-feira de setembro, Igor organizou um jantar para 9 convidados. Teresa começou a preparar tudo às 2 da tarde. Foi ao supermercado. Comprou camarões frescos, filé mignon, legumes orgânicos, maracujás para a sobremesa. Gastou R$ 1.200. Voltou para casa, limpou os camarões um por um, fez o molho rosé do zero, temperou a carne com vinho e ervas, grelhou os legumes, bateu a mousse, deixou gelar, colocou a mesa com toalha de linho branco que custou R$ 340. Guardanapos dobrados em formato de flor, taças de cristal tcheco, talheres de prata que Igor comprou num leilão. Flores frescas num arranjo de vidro no centro da mesa. Os convidados chegaram pontualmente às 8 da noite. Teresa abriu a porta, usando o avental branco de algodão por cima do vestido cinza de tecido simples. Uma das mulheres, de vestido vermelho justo e salto 15 centímetros, olhou para Teresa de cima a baixo com olhar avaliador e perguntou sem sorrir: "Onde fica o banheiro de visitas?" Teresa indicou o corredor à esquerda, segunda porta. A mulher passou por ela sem agradecer. O perfume francês, Chanel número 5, deixou um rastro forte demais no ar. Teresa tossiu discretamente. Durante o jantar inteiro, Teresa ia e voltava da cozinha trazendo os pratos. Entrada, prato principal, acompanhamentos, sobremesa, café, licor. Ninguém olhava para ela quando ela se aproximava. Conversavam entre si sobre viagens para a Europa, investimentos em dólar, carros importados novos, casas de praia em condomínios fechados, escolas particulares para os filhos. Igor ria alto, enchia as taças de vinho tinto chileno de R$ 400 a garrafa. Contava histórias sobre negócios bem-sucedidos, sobre reuniões com chineses, sobre contratos milionários assinados. Num dado momento, um dos homens chamado Júlio, de camisa azul claro e gravata de seda, perguntou olhando ao redor: "E a sua esposa, Igor? Ela não vai sentar aqui com a gente?"
Igor tomou um gole longo de vinho antes de responder. Limpou a boca com o guardanapo de linho. Olhou rapidamente para Teresa, que estava parada perto do aparador, segurando uma travessa vazia de porcelana. Ela prefere ficar na cozinha. Gosta mais de lá. Não é mesmo, Teresa? Todos os 9 convidados viraram a cabeça ao mesmo tempo e olharam para ela. 9 pares de olhos fixos. Alguns curiosos, alguns indiferentes, alguns levemente zombeteiros. Teresa estava parada a 3 metros da mesa. Sentiu o peso daqueles olhares. O silêncio que se instalou durou exatos 4 segundos, que pareceram 4 minutos. Respondeu ela com voz baixa, quase inaudível. Prefiro. Júlio deu uma risada curta e seca. Sorte sua, Igor. Ter uma mulher que gosta de cozinhar e servir. A minha não sabe nem fritar um ovo. Temos que comer fora todo dia. Riram de novo. 5 homens, 3 mulheres. Igor riu mais alto que todos. Teresa virou as costas devagar. Voltou para a cozinha. Fechou a porta de madeira maciça. Apoiou as 2 mãos na beirada da pia de granito. Respirou fundo 5 vezes seguidas, enchendo os pulmões de ar até doer. Não chorou. Não podia. Ainda tinha sobremesa para servir em 20 minutos. 2 semanas depois, numa sexta-feira chuvosa de temporal, Igor trouxe 4 amigos sem avisar. Teresa estava limpando o banheiro do 2º andar quando ouviu vozes masculinas altas vindas da sala. Desceu correndo as escadas de mármore. Eles já estavam todos sentados no sofá de couro italiano bege que custou R$38 mil. Igor olhou para ela com cara de impaciência. Traz cerveja bem gelada e uns salgadinhos, o que tiver. Teresa foi até a cozinha, abriu a geladeira enorme, pegou 6 long necks geladas, colocou numa bandeja de alumínio junto com 6 copos de vidro. Foi até o freezer vertical. Tinha pastéis de carne que ela mesma fez e congelou na semana anterior. 12 unidades. Fritou todos numa panela funda de óleo quente. Colocou num prato grande forrado com papel toalha para absorver a gordura. Levou tudo para a sala numa bandeja. Os homens pegaram sem olhar para ela, sem agradecer, sem pausar a conversa que estavam tendo sobre futebol. Um deles, de camisa polo azul marinho, acendeu um cigarro e deixou cair cinzas no tapete persa, importado da Turquia, que custou R$15 mil. Teresa trouxe rapidamente um cinzeiro de vidro. Colocou na mesinha de centro ao lado dele. O homem continuou fumando sem olhar para ela. Outro derramou cerveja na mesa de centro de vidro temperado quando gesticulou contando uma piada. Teresa trouxe um pano úmido de cozinha. Limpou tudo em silêncio enquanto eles riam. Igor falava alto sobre uma viagem de negócios que ia fazer para Miami na semana seguinte. 2 dos amigos escutavam impressionados, fazendo perguntas sobre hotéis e restaurantes. O terceiro mexia no celular, scrollando redes sociais. O quarto comia os pastéis olhando distraído para o próprio reflexo distorcido na tela preta da televisão, desligada de 65 polegadas. De repente, o homem de camisa azul que fumava olhou diretamente para Teresa com expressão de dúvida genuína. Você é a empregada daqui? Teresa sentiu algo gelar no peito, como se tivessem jogado um balde de água fria diretamente no coração. Igor respondeu antes dela ter chance de abrir a boca. É minha mulher, mas gosta de se vestir assim, confortável, estilo dela. Riram, todos os 5. Teresa estava usando calça de moletom cinza desbotada, camiseta branca de algodão com uma manchinha de água sanitária perto do ombro, chinelos de borracha rosa choque, cabelo preso num rabo de cavalo frouxo, sem maquiagem, sem brincos, sem colar. O homem de camisa azul soltou uma risada mais alta e mais longa. Ah, desculpa. Pensei mesmo que era a faxineira. Juro. Teresa apertou o pano de cozinha úmido na mão. Os nós dos dedos ficaram brancos de tanta pressão. Igor deu de ombros com indiferença total. É quase a mesma coisa, não é? Dessa vez riram ainda mais alto.
Um deles bateu na coxa. Outro cuspiu cerveja de tanto rir. O terceiro se dobrou para a frente segurando a barriga. Teresa virou as costas. Subiu as escadas. Entrou no quarto. Fechou a porta com cuidado para não fazer barulho. Sentou na beirada da cama king size de dossel. Ficou olhando fixamente para a parede branca lisa por 23 minutos, seguidos, sem piscar. Não chorou. Mas alguma coisa quebrou dentro dela naquele momento. Algo fundamental, algo definitivo. Foi nesse exato dia que Teresa decidiu com firmeza absoluta que não ia mais aceitar aquilo, não ia mais engolir, não ia mais fingir que estava tudo bem. Ela só precisava de um plano, de uma estratégia, de uma saída. No sábado seguinte, Teresa estava regando as plantas do jardim frontal com a mangueira verde, quando viu o vizinho Renato passar caminhando devagar na calçada. Renato tinha 71 anos. Cabelos brancos bem cortados e penteados com gel. Sempre usava camisa social de manga curta, mesmo em dias quentes de 30 graus. Calça social preta bem passada. Sapatos de couro preto engraxados. Morava na casa ao lado, uma construção térrea menor que a mansão de Teresa, mas extremamente bem cuidada. Jardim aparado, pintura nova. Portão sem ferrugem, ele era viúvo. A esposa tinha morrido 5 anos antes de câncer de pâncreas. "Bom dia, dona Teresa", disse ele, parando perto do portão de ferro preto e sorrindo gentilmente. "Bom dia, seu Renato. Como vai?" "Vou bem, graças a Deus." "E a senhora?" "Vou levando." Ele olhou para o jardim cheio de flores coloridas, rosas vermelhas, lírios brancos, azaleias rosa, hortênsias azuis. "Jardim está lindo. A senhora cuida sozinha?" "Cuido sim. Tem mão boa para plantas, igual sua avó." Teresa franziu a testa. "Minha avó?" Renato sorriu de um jeito estranho, como se soubesse algo muito importante que ela não sabia. "Sim, Dona Conceição. Ela adorava flores. Plantou a maioria dessas roseiras aí que a senhora está cuidando." Teresa sentiu o coração acelerar. "Como o senhor conhecia minha avó?" "Ela morou aqui, nessa casa, durante 36 anos." Teresa largou a mangueira no chão. A água continuou jorrando, molhando a grama. "O que o senhor está dizendo?" Renato olhou para a mansão de 3 andares com expressão nostálgica. "Essa casa foi construída pelo seu avô, Antônio Almeida. Ele era meu melhor amigo. Trabalhamos juntos por 30 anos numa empresa de contabilidade. Ele construiu essa mansão em 1982. Morou nela com Dona Conceição até ela falecer em 2015. Ele ficou mais 3 anos sozinho aqui. Morreu em 2018. Teresa sentiu as pernas fraquejarem. "Mas minha mãe nunca me contou nada sobre isso, porque sua mãe brigou feio com seu avô quando a senhora era muito pequena. Ela tinha 16 anos. Queria casar com um rapaz que seu avô não aprovava. Ele proibiu. Ela desobedeceu. Casou escondido. Seu avô ficou furioso. Disse que ela não era mais filha dele. Expulsou ela de casa. Sua mãe foi embora e nunca mais voltou. Teresa encostou no portão para não cair. E eu? A senhora nasceu 1 ano depois desse casamento. Seu avô nunca conheceu a senhora pessoalmente, mas sempre soube da sua existência. Perguntava para mim se eu tinha notícias. Eu investigava discretamente. Contava para ele. Por que minha mãe nunca me contou? Orgulho, mágoa, dor. Ela sofreu muito com essa briga e quando finalmente pensou em se reconciliar, já era tarde. Ela faleceu em 2016 de um aneurisma cerebral. Seu avô ainda estava vivo. Ficou arrasado quando soube. Disse que desperdiçou tempo demais com orgulho bobo. E como essa casa foi parar nas mãos do meu marido? Renato tirou um envelope amarelo grosso de dentro da pasta que carregava. Isso eu preciso explicar com calma. A senhora tem tempo agora? Teresa desligou a mangueira. Tenho. Pode vir até minha casa? Tenho todos os documentos lá. Teresa olhou para a casa dela. Igor tinha saído cedo para jogar golfe.
Não voltaria antes das 6 da tarde. Posso sim. Eles atravessaram o portão da casa de Renato. A sala era pequena, mas extremamente aconchegante. Móveis antigos de madeira maciça, bem conservados. Sofá de tecido florido, cheiro de café fresco vindo da cozinha, estante cheia de livros velhos com lombadas gastas, fotos emolduradas nas paredes mostrando Renato jovem ao lado de uma mulher loira sorridente. Renato ofereceu café. Teresa aceitou. Ele serviu em xícaras de porcelana branca com detalhes dourados. Sentaram na sala. Teresa segurava a xícara com as 2 mãos, tremendo levemente. Seu Renato, me explica direito. Essa casa era do meu avô? Era. Ele construiu tijolo por tijolo. Trabalhou durante 42 anos como contador. Juntou dinheiro. Investiu. Comprou o terreno em 1979. Construiu a casa em 3 anos. Ficou pronta em 1982. Ele, Dona Conceição e sua mãe moraram lá até sua mãe ir embora. E depois que meu avô morreu, ele deixou o testamento, muito claro. A casa deveria ir para a filha dele, sua mãe. Mas sua mãe tinha falecido 2 anos antes. Então, pela linha sucessória natural, a herança passaria automaticamente para a neta, a senhora. Teresa quase derrubou a xícara. Para mim, para a senhora. É a única herdeira legítima de Antônio Almeida. Mas eu nunca recebi nada, nunca fui procurada por advogado, nunca soube de inventário, porque alguém falsificou documentos, vendeu a casa ilegalmente, embolsou o dinheiro. Quem? Renato abriu o envelope amarelo, tirou uma pilha de documentos de dentro, espalhou em cima da mesa de centro de madeira. Provavelmente alguém que tinha acesso fácil aos seus documentos pessoais. Alguém que sabia o número do seu RG, CPF, assinatura. Teresa olhou para os papéis e sentiu o sangue gelar completamente nas veias. Igor, Renato não confirmou nem negou. Apenas apontou para um dos documentos, uma escritura com assinatura claramente falsificada, imitando a de Teresa. Está tudo aqui. Certidão de óbito do seu avô registrada em cartório. Testamento registrado deixando tudo para sua mãe. Certidão de óbito da sua mãe. Comprovante da linha sucessória mostrando que a senhora é a única herdeira legítima. E essa escritura fraudulenta usada para vender a casa 4 anos atrás. Teresa pegou os papéis com mãos trêmulas. Leu cada um com atenção crescente. Tudo batia. Todas as datas, todos os nomes, tudo. O que eu faço com isso agora? Renato tirou mais um documento do envelope, um cartão de visita grampeado numa folha de papel timbrado. Esse aqui é o contato de um advogado especialista em inventário e sucessões, Dr. Maurício Campos. Ele pode entrar com ação de nulidade da escritura, provar que a venda foi fraudulenta e reverter a propriedade legalmente de volta para a senhora. Teresa olhou para o cartão. Dr. Maurício Campos, advogado, especialista em direito sucessório. E quanto tempo isso levaria? Se o caso for bem construído, entre 6 meses e 1 ano. Depende da resistência da outra parte. Teresa ficou em silêncio por quase 2 minutos inteiros, apenas olhando para os documentos espalhados. Renato se levantou, foi até a cozinha, voltou trazendo a garrafa térmica de café. Encheu as 2 xícaras novamente. Dona Teresa, eu guardei esses documentos durante 4 anos inteiros, desde o dia em que vi vocês 2 se mudando para aquela casa. Fiquei imediatamente desconfiado. Pesquisei, investiguei, descobri a fraude toda, mas não sabia se a senhora estava envolvida ou se também era vítima. Teresa olhou para ele. E agora sabe? Agora sei. Qualquer pessoa que vive do jeito que a senhora vive não está se aproveitando de ninguém. Está sendo usada, explorada, humilhada. Lágrimas começaram a descer lentamente pelo rosto de Teresa. Ela não tentou esconder, deixou escorrer. Renato empurrou uma caixa de lenços de papel descartáveis para ela.
Leve todos esses documentos. Pense com muita calma. E quando estiver pronta, procure esse advogado. Ele vai saber exatamente o que fazer. Teresa enxugou o rosto com um lenço. Assoou o nariz. Pegou o envelope amarelo grosso. Levantou com dificuldade porque as pernas ainda tremiam. Muito obrigada, seu Renato, pela ajuda, pela informação, por guardar esses documentos, por cuidar da memória do meu avô. Ele acompanhou ela até a porta de entrada. Dona Teresa. Sim, seu avô era um homem muito bom, muito justo, muito correto. Ele ia querer que a senhora tivesse o que é legalmente seu. Teresa assentiu, segurando o envelope contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo inteiro. Porque era. Saiu dali e voltou para a mansão. Subiu direto para o quarto. Trancou a porta. Abriu o envelope. Leu e releu cada documento dezenas de vezes. Tudo estava perfeitamente documentado. Certidões, testamento, registros de cartório, carimbos, assinaturas autenticadas. Tudo. O testamento do avô deixando a casa para a filha. A certidão de óbito da mãe 2 anos antes do avô falecer. A linha sucessória clara, passando a herança automaticamente para Teresa. E a escritura falsa com a assinatura dela grosseiramente falsificada. Teresa lembrou então, 4 anos atrás, poucos dias depois de Igor supostamente comprar a casa, ele pediu para ela assinar uns papéis importantes. Disse que eram documentos do financiamento bancário. Teresa assinou sem ler. Confiou nele completamente. Ele usou aquelas assinaturas verdadeiras como base para falsificar as outras. Teresa sentiu raiva subindo pela garganta como lava vulcânica quente e densa. Mas não explodiu ali mesmo, não gritou, não quebrou nada. Guardou tudo cuidadosamente. Esperou, planejou. Na segunda-feira seguinte de manhã, bem cedo, Teresa saiu de casa e foi até o centro da cidade de ônibus. Procurou o endereço que estava no cartão de visitas. Um edifício comercial de 23 andares. 12º andar. Sala 1208. Dr. Maurício Campos, advogado especialista em sucessões e inventários. Teresa tocou a campainha. Uma secretária de uns 30 anos abriu. Perguntou se tinha hora marcada. Teresa disse que não, mas que era urgente. A secretária hesitou. Teresa mostrou o envelope amarelo. A secretária chamou o advogado. Dr. Maurício saiu do escritório. 58 anos. Cabelos grisalhos, óculos de grau, terno cinza bem cortado, gravata azul marinho, postura séria, mas olhar gentil. Pois não, Teresa explicou rapidamente. Menos de 5 minutos. O advogado escutou com atenção crescente. Entre, por favor. Eles sentaram no escritório. Mesa de madeira escura enorme, estantes cheias de livros jurídicos, diplomas emoldurados na parede. Teresa contou tudo com mais detalhes. Mostrou os documentos todos. Dr. Maurício analisou cada papel com extremo cuidado. Fez anotações num bloco amarelo pautado. Tirou cópias. Conferiu autenticidades nos sistemas oficiais pelo computador. Depois de 47 minutos de análise silenciosa, ele tirou os óculos e olhou diretamente para Teresa. Dona Teresa, esse caso é extremamente sólido. A fraude é absolutamente evidente. Podemos entrar com ação de nulidade da escritura, provar inequivocamente que a venda foi feita com documento falsificado e reverter a propriedade legalmente para a senhora, que é a verdadeira dona. Quanto tempo vai levar? Se tudo correr bem nos trâmites judiciais, entre 6 e 8 meses. Se houver resistência forte da outra parte, pode chegar a 1 ano. Mas vamos ganhar, sem dúvida nenhuma. Teresa respirou fundo, sentindo alívio misturado com nervosismo. E eu preciso contar para o meu marido agora? Dr. Maurício colocou os óculos de volta. Limpou as lentes com um paninho de microfibra. Não. A senhora é a vítima clara aqui. Tem todo o direito legal de se proteger. Inclusive, sugiro fortemente que não conte nada.
Pelo menos não até termos decisão judicial favorável definitiva. Seria mais seguro. Teresa concordou, balançando a cabeça. Assinou a procuração, dando poderes para o advogado. Dr. Maurício entrou com a ação naquela mesma semana. Teresa voltou para casa. Continuou fazendo absolutamente tudo como antes, limpando a casa inteira todos os dias, cozinhando as refeições, lavando as roupas de Igor, passando os ternos dele, servindo os amigos dele quando vinham jantar. Mas agora havia algo completamente diferente dentro dela. Um brilho novo nos olhos quando estava sozinha. Um sorriso fino nos lábios quando ninguém via. Uma certeza absoluta crescendo no peito. A certeza de que em breve tudo ia mudar. Para sempre. 3 meses e 2 semanas depois, numa tarde ensolarada de sexta-feira, Teresa recebeu ligação do advogado. Dona Teresa, saiu a decisão liminar do juiz. Ele reconheceu formalmente a fraude. Suspendeu todos os efeitos legais da escritura falsa. A casa voltou oficialmente para o nome da senhora. A senhora é agora a proprietária legal. Teresa estava na cozinha cortando legumes para o jantar. Largou a faca, sentou no chão frio de cerâmica. As pernas tremiam tanto que não conseguia ficar em pé. E agora, doutor, o que eu faço? Agora a senhora é oficialmente a dona. Pode fazer o que quiser. Inclusive, pode legalmente pedir para quem está morando lá sair imediatamente. Posso fazer isso? Pode. Temos mandado de despejo pronto. Posso executar ainda hoje se a senhora autorizar. Teresa fechou os olhos. Respirou fundo. Pensou em 10 anos de humilhação. 10 anos sendo tratada como empregada. 10 anos ouvindo risadas. 10 anos engolindo dor. Pode executar, doutor. Hoje mesmo. Estarei aí com os oficiais de justiça às 7 da noite. O senhor Igor estará em casa? Estará. Ele sempre traz amigos nas sextas. Perfeito. Quanto mais testemunhas, melhor. Teresa desligou o telefone. Ficou sentada no chão da cozinha por 28 minutos seguidos. Depois levantou. Lavou o rosto na pia. Penteou o cabelo. Trocou de roupa. Colocou um vestido azul marinho de tecido bom que tinha comprado há anos, mas nunca tinha tido coragem de usar. Sapatos de salto médio pretos. Brincos de pérola pequenos que ganhara da mãe meses antes dela morrer. Um colar fino de ouro. Se olhou no espelho. Não se reconheceu. Estava diferente. Mais ereta, mais firme, mais forte. Esperou Igor chegar. Ele entrou em casa pontualmente às 7h15 da noite. Trazia os 4 amigos de sempre. Júlio, Cláudio, Fernando, Rodrigo. Igor viu Teresa parada no meio da sala de estar, vestida daquele jeito, e franziu a testa com estranheza. Por que você está vestida assim? Teresa não respondeu. Júlio deu uma risada curta. Esqueceu que tem visita hoje, Igor. Ela se arrumou toda para a gente. Que fofa! Riram todos. Teresa continuou parada exatamente no centro da sala, sem se mover. Igor jogou as chaves do carro importado em cima do aparador de madeira. Vai lá fazer uns petiscos bem gostosos. A gente vai ficar aqui conversando sobre negócios. Não, disse Teresa com voz firme e clara. Os 5 homens pararam de rir e olharam diretamente para ela. Igor estreitou os olhos com irritação. Como é que é? Eu disse não, não vou fazer petiscos, não vou servir bebida, não vou limpar nada, nunca mais. Igor deu 2 passos na direção dela com punhos fechados. Teresa, você enlouqueceu de vez? Não, estou completamente lúcida pela primeira vez em 10 anos. Ela abriu a bolsa pequena de couro, tirou um envelope branco, jogou em cima da mesa de centro de vidro com força. Os homens olharam para o envelope sem entender nada. O que diabos é isso? Perguntou Igor, pegando o envelope e abrindo bruscamente. É a escritura dessa casa, registrada em cartório, no meu nome. Silêncio absoluto. Igor tirou os papéis do envelope, leu rapidamente.
O rosto foi ficando vermelho progressivamente. As mãos tremiam segurando o papel. Isso aqui é mentira, falsificação. Não é? Pergunte para o seu advogado. Ou melhor, espera a notificação judicial oficial que deve chegar na sua empresa na segunda-feira de manhã cedinho. Júlio se levantou do sofá. Do que exatamente ela está falando, Igor? Igor amassou os papéis com as duas mãos. Isso não vale absolutamente nada. Teresa deu 3 passos firmes na direção dele. Vale sim, porque essa casa pertencia ao meu avô materno, Antônio Almeida. Ele deixou para a minha mãe no testamento registrado. Minha mãe morreu antes dele. A herança passou automaticamente para mim pela linha sucessória. Você descobriu, falsificou minha assinatura, vendeu fraudulentamente o que não era seu, comprou de volta usando o dinheiro da empresa e achou que eu nunca ia descobrir a verdade. Fernando assobiou baixinho, impressionado. Cláudio olhou para Igor com cara de puro espanto. Rodrigo deu um passo grande para trás, se afastando. Igor cerrou os punhos com força. Você não tem como provar nada disso. Tenho tudo. Tenho o testamento original autenticado, a certidão completa de sucessão, a assinatura falsa comparada grafotecnicamente com a verdadeira. Tudo registrado oficialmente. Tudo autenticado em cartório. Tudo protocolado formalmente na justiça. E tem mais. O quê? Tenho decisão judicial liminar reconhecendo a fraude, suspendendo os efeitos da escritura falsa e me dando de volta a posse legal do imóvel. Igor jogou os papéis amassados no chão de mármore. Eu não vou sair daqui nunca. Teresa pegou o celular, discou um número que tinha salvo, colocou no viva voz. Alô, doutor Maurício? Pode mandar a equipe entrar agora, por favor. Igor arregalou os olhos. Que equipe? A equipe de despejo judicial. Você tem exatamente 2 horas para tirar todas as suas coisas pessoais daqui. Depois disso, tudo que sobrar vai direto para o lixo. A campainha tocou nesse exato momento. Teresa atravessou a sala. Abriu a porta principal. 2 oficiais de justiça uniformizados entraram mostrando identificações. Atrás deles, o advogado Dr. Maurício de terno cinza. Depois Renato, o vizinho. E mais 3 testemunhas que o advogado trouxe. Os 4 amigos de Igor começaram imediatamente a se afastar discretamente em direção à porta. Júlio foi o primeiro a praticamente correr para fora. Cara, isso é problema seu. É entre vocês. Eu não tenho nada a ver. Vou embora agora. Cláudio concordou rapidamente. Eu também. Desculpa aí, Igor. Fernando e Rodrigo saíram atrás sem nem se despedir. Deixaram Igor completamente sozinho no meio da sala, cercado por oficiais, advogado e testemunhas. Um dos oficiais mostrou o mandado judicial com carimbo e assinatura do juiz. Senhor Igor Mendes, por ordem judicial expressa, o senhor tem prazo máximo de 2 horas para desocupar completamente este imóvel. Qualquer tipo de resistência será formalmente considerada desobediência e resultará em condução coercitiva imediata à delegacia. Igor olhou para Teresa com olhos cheios de raiva e desespero misturados. Você não pode fazer isso comigo. Posso. E estou fazendo exatamente agora. Ele deu um passo ameaçador na direção dela. O oficial maior se colocou imediatamente entre os dois, bloqueando. Senhor, por favor. Não dificulte as coisas. Apenas pegue seus pertences e saia pacificamente. Igor respirava pesado e rápido, o rosto completamente vermelho, as mãos tremendo visivelmente, suor escorrendo pela testa. Teresa olhou para ele fixamente sem piscar nenhuma vez. 10 anos, Igor. 10 longos anos você me tratou como lixo. Me chamou de faxineira na frente de todo mundo, me humilhou em público dezenas de vezes, me fez acreditar que eu não valia absolutamente nada, que eu devia ser grata por ter um teto, que eu era menos que nada. Ele abriu a boca para falar algo. Ela levantou a mão cortando. Não, agora você fica quieto e escuta tudo. Ela deu mais 2 passos firmes na direção dele. Essa casa sempre foi minha, desde antes de você me conhecer. Desde antes de eu nascer. Era do meu avô, da minha família, do meu sangue. Você roubou. Mentiu.
Falsificou documentos oficiais. Cometeu crime. Achou que eu era burra demais para descobrir. Igor baixou os olhos para o chão de mármore. Teresa continuou com voz cada vez mais firme. Mas eu descobri, investiguei, juntei provas, processei, ganhei, e agora você vai sair daqui. Vai levar suas roupas caras, seus relógios importados, seus sapatos italianos. E vai viver em outro lugar bem longe de mim. Igor ergueu os olhos lentamente. Havia algo completamente diferente ali agora. Não era mais raiva, era medo puro. Teresa, a gente pode conversar com calma. Resolver isso de outro jeito melhor para os dois. Não, não pode mais. Porque você nunca quis conversar comigo antes. Nunca me tratou como esposa de verdade. Nunca me respeitou como ser humano. E agora é tarde demais para tudo. Ela virou as costas para ele. Os dois oficiais acompanharam Igor até o quarto principal no segundo andar. Ele encheu 3 malas grandes com roupas. Pegou documentos pessoais, relógios, sapatos, objetos de valor. 1h42 depois, ele desceu as escadas carregando as 3 malas pesadas. Parou na soleira da porta principal. Olhou para Teresa uma última vez com expressão derrotada. Você vai se arrepender disso tudo. Muito. Teresa balançou a cabeça devagar. Não. Quem vai se arrepender pelo resto da vida é você. Igor entrou no carro importado cinza. Ligou o motor. Arrancou em altíssima velocidade. Os pneus cantaram alto no asfalto molhado, deixando marcas pretas. Teresa fechou a porta de madeira maciça. Trancou com 2 voltas de chave. Renato se aproximou dela. A senhora está bem mesmo? Estou. Pela primeira vez em muitos anos, estou realmente bem. Ele sorriu com orgulho. Seu avô ficaria muito orgulhoso da senhora hoje. Teresa sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de vitória. Nos meses seguintes, muita coisa aconteceu rapidamente. Igor tentou desesperadamente reverter a decisão judicial. Contratou 3 advogados diferentes de escritórios caros. Gastou R$230 mil em honorários. Todos disseram exatamente a mesma coisa. O caso estava completamente perdido. A fraude era evidente demais. Não havia absolutamente nada a fazer. Ele também perdeu a empresa, porque os 2 sócios descobriram através de auditoria interna que Igor tinha usado R$300 mil do caixa da empresa para pagar parte da compra fraudulenta da casa. Abriram processo administrativo interno, pediram afastamento imediato dele, assumiram o controle total da operação. Igor teve que vender o carro importado por R$120 mil, o relógio Rolex por R$42 mil, os ternos de grife em brechó de luxo por preços baixos. Alugou um apartamento pequeno de 45 metros quadrados com um quarto na zona norte distante. Parou completamente de sair com os amigos, porque os amigos pararam de atender as ligações dele, bloquearam ele nas redes sociais, sumiram. Teresa, por outro lado, começou finalmente a viver de verdade. Reformou a casa inteira do zero. Trocou todos os móveis pesados e escuros por móveis claros e modernos. Pintou as paredes de cores alegres, azul claro, verde menta, amarelo suave. Abriu todas as janelas que sempre ficavam fechadas com cortinas pesadas. Deixou o sol entrar livremente. Encheu todos os cômodos vazios de plantas. Samambaias, lírios da paz, espadas de São Jorge. Colocou quadros coloridos nas paredes brancas. Convidou amigas antigas que tinha perdido completamente o contato durante os anos de casamento. Fez jantares alegres, recebeu pessoas, conversou, riu alto, contou histórias. Conheceu um homem muito gentil numa exposição de arte contemporânea no Centro Cultural do bairro. Ele se chamava Paulo, professor de literatura em escola pública, 53 anos, viúvo havia 6 anos, calmo, respeitoso, educado, lia poesia. Gostava de caminhar no parque.
Eles começaram a se ver regularmente, sem pressa nenhuma, sem pressão, apenas curtindo a companhia um do outro, conversando sobre livros, sobre filmes, sobre a vida. 6 meses depois da expulsão oficial de Igor, Teresa estava na cozinha preparando café fresco numa manhã de sábado, quando a campainha tocou. Era Renato. Trazia um embrulho de papel pardo amarrado com barbante nas mãos. "Trouxe uma coisa para a senhora", disse ele sorrindo. Teresa abriu com cuidado. Dentro havia um porta-retratos antigo de prata trabalhada. A foto em preto e branco mostrava um homem idoso de cabelos completamente brancos, sorrindo largo no jardim de uma casa cheia de flores. "É meu avô?", perguntou ela com voz emocionada. "É, seu avô Antônio. Tirei essa foto exatamente 3 meses antes dele falecer. Achei que a senhora gostaria muito de ter." Teresa segurou o porta-retratos com extremo cuidado. Olhou demoradamente para a foto. Para o rosto, para os olhos, para o sorriso. Ele parece ter sido uma pessoa muito boa, era muito boa, muito justa, muito generosa. "E a senhora é exatamente igual a ele em tudo." Teresa sorriu com lágrimas descendo. "Muito obrigada, seu Renato, por tudo, por absolutamente tudo que o senhor fez por mim." Ele acenou gentilmente. Saiu caminhando devagar pela calçada de volta para a casa dele. Teresa colocou a foto em cima do aparador da sala principal. Ficou olhando para ela por longos minutos e, pela primeira vez em toda a vida adulta, sentiu que realmente pertencia àquele lugar, porque finalmente era de fato dona da própria vida. 1 ano completo depois de tudo, Teresa transformou parte significativa da casa num espaço cultural comunitário. Abriu 3 quartos grandes para oficinas totalmente gratuitas, costura básica, culinária saudável, artesanato criativo. Mulheres do bairro inteiro começaram a frequentar regularmente, levavam as filhas adolescentes, faziam amizades sólidas, aprendiam técnicas novas, ensinavam umas às outras, trocavam experiências de vida. A casa, que antes era um mausoléu frio e silencioso, virou um lugar completamente cheio de vida pulsante. Risos altos ecoavam pelos corredores. Cheiro gostoso de bolo saía da cozinha todas as tardes. Música alegre tocava na sala. Crianças corriam pelo jardim. Teresa coordenava tudo com paciência infinita e carinho genuíno. Tratava cada mulher com profundo respeito. Nunca levantava a voz, sempre oferecia café fresco e biscoitos caseiros. Escutava com atenção todas as histórias pessoais. Dividia suas próprias experiências. As mulheres a chamavam de Dona Teresa, com afeto verdadeiro, com admiração real. Algumas contavam sobre maridos extremamente difíceis, sobre humilhações constantes, sobre falta completa de respeito, sobre medo de mudar. Teresa escutava tudo com empatia. Entendia perfeitamente, orientava com sabedoria, porque ela sabia exatamente o que era viver daquele jeito e sabia também que era totalmente possível sair. Numa tarde ensolarada de sábado, durante uma oficina de costura com 12 alunas, uma delas, chamada Márcia, perguntou curiosa: "Dona Teresa, a senhora sempre morou nessa casa linda?" Teresa estava cortando tecido floral com tesoura grande. Parou. Olhou para as 12 mulheres sentadas ao redor da mesa comprida de madeira. "Morei sim, mas não sempre como dona de fato." As mulheres olharam para ela sem entender direito. Teresa colocou a tesoura em cima da mesa e contou a história completa. Contou sobre Igor, sobre as humilhações públicas repetidas, sobre ser tratada como faxineira na própria casa, sobre descobrir a fraude imobiliária, sobre retomar legalmente o que sempre foi seu. As mulheres escutaram em silêncio absoluto, totalmente hipnotizadas. Quando Teresa terminou de contar, uma delas, chamada Júlia, limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. "A senhora é a mulher mais corajosa que já conheci, Dona Teresa." "Não sou corajosa, apenas cansei de ter tanto medo." Outra mulher, chamada Sandra, perguntou baixinho: "E o seu ex-marido, o que aconteceu com ele no final?"
Teresa deu de ombros com indiferença total. Não sei, não me importo mais. Ele faz parte do passado morto e eu vivo completamente no presente vivo. As mulheres sorriram, voltaram a costurar. Mas algo fundamental tinha mudado em todas elas. Um brilho diferente começando a aparecer nos olhos. Uma postura levemente mais ereta. Uma certeza silenciosa crescendo devagar. Porque se Teresa conseguiu, elas também podiam tentar. 2 anos completos, depois do dia em que expulsou Igor definitivamente, Teresa estava regando as plantas do jardim frontal quando viu um carro velho parar bem na frente da casa. Igor saiu devagar do lado do motorista. Estava completamente diferente, muito mais magro, cabelos grisalhos despenteados, roupas simples e amassadas, carro popular de 10 anos de uso. Teresa desligou a mangueira verde. Ele atravessou o portão aberto, parou a exatos 3 metros dela. Oi, Teresa. Oi. Silêncio pesado. Igor olhou demoradamente para a mansão de 3 andares, para o jardim florido, para ela. Você está bem? Estou muito bem. Ele assentiu devagar. Eu vim aqui pedir desculpas sinceras. Teresa não disse absolutamente nada. Igor continuou com voz embargada. Eu fui um completo idiota. Tratei você muito mal. Te humilhei publicamente. Te usei sem nenhum respeito. E você nunca mereceu nada disso. Teresa cruzou os braços. Não. Nunca mereci mesmo. Eu sei perfeitamente que desculpas não mudam o passado inteiro. Mas eu precisava muito falar isso. Precisava que você soubesse que eu reconheço completamente o que fiz de errado. Teresa olhou para ele por um longo tempo avaliador. Igor, eu te perdoo. Ele arregalou os olhos completamente surpreso. Perdoa mesmo? Perdoo completamente. Não porque você merece esse perdão, mas porque eu mereço paz interior. E guardar rancor não me traz paz nenhuma. Ele baixou a cabeça envergonhado. Teresa continuou com firmeza. Mas perdoar não significa de jeito nenhum esquecer. Não significa que a gente vai ser amigo agora. Não significa que eu quero você na minha vida. Significa apenas que eu não vou mais carregar o peso terrível do que você fez. Igor assentiu, compreendendo. Entendo perfeitamente. Ele deu um passo para trás. Eu vou embora agora. Só queria muito dizer isso pessoalmente. Tudo bem. Igor caminhou devagar até o carro velho. Abriu a porta amassada. Parou. Olhou para ela uma última e definitiva vez. Você sempre foi muito melhor do que eu, Teresa. Ela não respondeu nada. Ele entrou no carro, ligou o motor barulhento, partiu devagar. Teresa ficou parada no jardim florido. Sentiu algo extremamente leve no peito, como se um nó gigante tivesse finalmente se desfeito completamente. Voltou a regar as plantas calmamente. O sol brilhava forte no céu azul sem nuvens. Pássaros cantavam alegremente nas árvores frondosas. E Teresa sorriu de verdade, porque finalmente era completamente livre. 3 anos depois, Teresa estava sentada confortavelmente na varanda ampla da casa, lendo um livro de poesia, quando Renato apareceu caminhando devagar. Ele trazia uma pasta de couro marrom nas mãos. Dona Teresa, trouxe mais uma coisa importante para a senhora. O que é dessa vez? Ele abriu a pasta com cuidado. Tirou uma foto antiga bem preservada. Mostrou para ela. Na foto colorida desbotada, uma mulher jovem de vestido florido sorria radiante ao lado de um homem idoso de terno escuro. Quem são essas pessoas? Perguntou Teresa. Sua mãe Luciana e seu avô Antônio. Exatamente 1 ano antes da grande briga que separou eles para sempre. Teresa pegou a foto com mãos delicadas. Olhou atentamente para os rostos sorridentes. Tentou encontrar semelhanças familiares. A mãe tinha exatamente os mesmos olhos que ela. O avô tinha o mesmo sorriso largo. Eles parecem muito felizes nessa foto, disse ela emocionada. Eram muito felizes. Antes de tudo desandar tragicamente, o que exatamente aconteceu entre eles? Renato sentou numa cadeira de balanço ao lado dela. Sua mãe tinha 16 anos.
Conheceu um rapaz de 20 na escola técnica. Ele não tinha profissão, não tinha dinheiro, bebia bastante. Seu avô investigou, descobriu, proibiu terminantemente o namoro. Sua mãe desobedeceu, continuou vendo o rapaz escondido. Ficou grávida, casou às pressas. Seu avô ficou absolutamente furioso. Disse que ela não era mais filha dele, expulsou ela de casa para sempre, disse que nunca mais queria ver. E minha mãe foi embora, morou numa pensão, trabalhou como doméstica, teve você. Criou você completamente sozinha, depois que o marido a abandonou grávida de 6 meses. Nunca mais falou com seu avô. Morreu sem se reconciliar com ele. Teresa sentiu um aperto forte no peito. Eles desperdiçaram tanto tempo precioso com um orgulho bobo. Desperdiçaram. E seu avô se arrependeu profundamente. Nos últimos 3 anos de vida, ele falava constantemente sobre isso. Dizia que tinha sido orgulhoso demais, teimoso demais, que devia ter perdoado logo. Foi por isso que deixou a casa para ela no testamento? Exatamente por isso. Era o único jeito dele pedir desculpas, mesmo depois de já estar morto. Teresa olhou longamente para a mansão. E acabou comigo no final. Acabou com a senhora. E a senhora fez exatamente o que eles não conseguiram fazer. Transformou dor profunda em recomeço lindo. Transformou mágoa antiga em generosidade nova. Teresa devolveu cuidadosamente a foto para Renato. Guarde essa com o senhor. Não quero ficar lembrando do que foi perdido para sempre. Quero focar apenas no que foi ganho. Renato sorriu com compreensão. Sua mãe e seu avô estariam extremamente orgulhosos da mulher que a senhora se tornou. Espero sinceramente que sim. Ele se levantou devagar, acenou gentilmente. Foi embora caminhando. Teresa voltou para o livro de poesia, mas não conseguiu se concentrar nas palavras. Ficou pensando profundamente em perdão, em orgulho, em tempo desperdiçado bobamente. E decidiu ali mesmo que nunca ia cometer os mesmos erros trágicos. Ia viver cada dia com gratidão verdadeira. Ia tratar todas as pessoas com gentileza genuína. Ia construir pontes sólidas, não muros altos. Porque a vida era curta demais para ser desperdiçada completamente com raiva. Hoje, 7 anos completos depois de tudo, Teresa acorda cedo todas as manhãs. Prepara café fresco. Abre todas as janelas. Escuta os pássaros cantando. A casa está sempre completamente cheia. Mulheres vêm e vão. Aprendem, ensinam, constroem amizades duradouras. Teresa continua oferecendo oficinas totalmente gratuitas 3 vezes por semana. Expandiu para incluir aulas básicas de informática, de inglês conversacional, de empreendedorismo feminino. Criou uma pequena biblioteca comunitária num dos 7 quartos. As pessoas pegam livros emprestados, devolvem quando terminam. Trocam entre si. O jardim está sempre lindamente florido. Teresa cuida pessoalmente de cada planta. Poda, rega, planta novas. Ela nunca se casou de novo oficialmente. Namorou Paulo por 4 anos, mas ele faleceu de infarto súbito. Teresa chorou muito, guardou luto por 1 ano. Conheceu outras pessoas depois, mas preferiu ficar sozinha. Diz que finalmente aprendeu a gostar genuinamente de si mesma e que isso é completamente suficiente para ela. As pessoas do bairro inteiro a respeitam profundamente, cumprimentam na rua, pedem conselhos de vida, agradecem pelas oportunidades oferecidas. Teresa é extremamente discreta, não gosta nada de alarde, apenas faz silenciosamente o que precisa ser feito. Todos os domingos, sem falta, ela coloca flores frescas, coloridas, ao lado da foto emoldurada do avô. Conversa com ele em pensamento, conta as novidades da semana, agradece profundamente pela herança deixada, não pela casa física, pela lição de vida, de que nunca é tarde demais para recomeçar, de que dignidade não se negocia jamais, de que respeito se exige sempre.
e de que quem trata os outros como lixo acaba inevitavelmente descobrindo que o verdadeiro lixo sempre foi ele mesmo. Na última quinta-feira, Teresa estava terminando uma oficina de artesanato quando uma aluna completamente nova chegou atrasada. Mulher jovem de uns 28 anos, olhos vermelhos e inchados, mãos tremendo visivelmente, roupa amarrotada, sentou num canto afastado. Ficou completamente quieta. Depois que todas as outras saíram conversando animadamente, Teresa se aproximou com delicadeza. Quer conversar um pouco? A mulher hesitou longamente. Depois assentiu baixinho e contou tudo. Sobre o marido que a humilhava diariamente, que a chamava de burra, que dizia que ela não servia para nada, que controlava todo o dinheiro, que a isolava das amigas. Teresa escutou em silêncio absoluto. Quando a mulher terminou de falar, ela perguntou gentilmente: "Você realmente quer sair dessa situação?" A mulher limpou as lágrimas com as costas da mão. "Quero muito, mas não sei nem por onde começar." Teresa segurou a mão dela com firmeza. "Eu sei exatamente por onde, e vou te ajudar em cada passo." Elas conversaram por 2 horas e 20 minutos seguidos. Teresa explicou direitos fundamentais, indicou advogadas especializadas, ofereceu abrigo temporário seguro, ajudou a montar um plano de saída. A mulher saiu dali completamente diferente, mais leve, mais esperançosa, mais forte. Teresa ficou sozinha na casa vazia e silenciosa, olhou calmamente ao redor, para as paredes que já presenciaram tanta dor profunda e tanta cura verdadeira. Sorriu com serenidade, porque entendeu finalmente o verdadeiro propósito daquele lugar todo. Não era apenas uma casa física, era um refúgio emocional. Era um recomeço possível. Era uma prova viva de que era totalmente possível se erguer depois de cair. E enquanto ela tivesse forças, ia continuar ajudando outras mulheres a se erguerem também. A missão estava longe de terminar. Naquela noite, antes de dormir, Teresa escreveu calmamente no diário que mantinha religiosamente desde o dia da expulsão de Igor. 7 anos atrás, eu era uma mulher completamente invisível, tratada como empregada dentro da própria casa, humilhada publicamente, diminuída constantemente, apagada diariamente. Hoje sou totalmente dona de mim, dona da minha história inteira, dona do meu futuro. Aprendi que respeito não se pede humildemente, se conquista com atitudes, que dignidade não depende de absolutamente ninguém além de nós mesmos, e que a maior vingança não é destruir cruelmente quem nos machucou, é construir uma vida tão plena que eles se tornam completamente irrelevantes. Igor me roubou 10 anos preciosos, mas eu recuperei cada segundo e transformei dor antiga em propósito novo. Essa casa, que deveria ser símbolo eterno de humilhação, virou símbolo lindo de recomeço. E eu, que deveria ter sido destruída completamente, me tornei muito mais forte, porque descobri algo fundamental que ele jamais vai conseguir entender. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem materialmente, está no que ela faz com o que tem. E eu escolhi fazer apenas o bem. Teresa fechou o diário com cuidado, apagou a luz do abajur, deitou confortavelmente e dormiu em paz profunda, porque finalmente estava de verdade em casa, no lugar que sempre foi legitimamente seu, não apenas pelas paredes e telhado, mas pelo sentimento verdadeiro de pertencer, de ser suficiente, de ser livre. E essa era a verdadeira e definitiva vitória.